Oi, tudo bem? Eu sou Juliana Nóbrega, mulher, professora, consultora de carreiras e um monte de outras coisas. Mas hoje eu queria te convidar para falar sobre medo. Eu não estou falando de medo de barata, medo de altura, nada disso. Eu estou falando sobre medos que são exclusivos de você, mulher. Por que eu escolhi falar sobre medo? Porque esse tema tem me inquietado nos últimos dias. Eu precisei fazer uma viagem algumas semanas atrás, antes dessa pandemia toda, e eu precisei pegar um aplicativo de corrida. A viagem era no começo da manhã e eu precisei pegar um aplicativo de corrida durante a madrugada. E enquanto eu estava organizando a minha mala de noite, me vieram alguns medos. O medo, que eu acredito que seja natural de todas as pessoas, de pegar um aplicativo de corrida durante a madrugada, que é o medo de ser assaltada, mas também me veio o medo de ser sexualmente violentada, o medo de ser estuprada. E aí aquela memória me trouxe uma outra memória de um sequestro relâmpago que eu vivi há alguns anos atrás, em que essa preocupação também me incorreu, e foi essa preocupação que me fez tomar uma decisão na época. Eu imaginava na época que o sequestrador iria me levar para um local esmo e que ele ia me violentar sexualmente e depois ele iria me matar e levar o meu carro, enfim. E diante daquela situação, eu preferi só ser assassinada. Então, antes que ele pudesse me levar para um local esquisito, eu disse para ele: eu não vou mais para lugar nenhum, eu vou parar aqui e você vai descer. Eu tinha a absoluta convicção naquele momento que eu ia morrer. Tinha uma arma apontada para a minha cabeça. E eu pensei racionalmente a possibilidade de ser sexualmente violentada, como eu falei, e de ser depois assassinada. E era uma hipótese, mas em troca da hipótese eu preferi trocar pela certeza de ser assassinada. E depois que eu comecei a estudar um pouco sobre a questão da mulher na nossa sociedade e no mercado de trabalho, eu pude compreender com mais clareza aquela decisão, por que eu tomei aquela decisão e por que esse medo me veio, ou que consequências esse medo pode trazer a mim enquanto mulher dentro da sociedade, mas também a minha carreira. Eu fiquei pensando que, por exemplo, a gente poderia ter escolhido fazer essa viagem em um outro horário, mas se eu tivesse escolhido fazer num outro horário, eu não teria conseguido fazer toda a agenda que eu precisava fazer durante aquela viagem. Então, se eu tivesse escolhido entre a minha segurança física, eu teria que ter aberto mão de elementos importantes para o meu trabalho. E essas preocupações são preocupações exclusivas das mulheres. Quando eu estou lidando com mulheres que estão planejando abrir os seus negócios, por exemplo, a gente pensa nessas questões quando a gente vai escolher o ponto de abrir o negócio daquela empreendedora. Então, além de todas as questões que a gente leva em consideração quando vai escolher um ponto, para uma mulher a gente precisa pensar num ponto que ofereça segurança física também para ela. E eventualmente a gente acaba escolhendo um ponto que oferece mais segurança e que é estrategicamente menos interessante para o negócio. E é óbvio que isso impacta sobre o negócio da mulher. É óbvio que isso impacta sobre o desenvolvimento e o sucesso daquele empreendimento. Mas, além dessa questão, eu queria te convidar para pensar em outros medos, talvez medos que você não tenha ainda consciência a respeito deles. Medos que façam com que você tome a decisão por determinadas escolhas profissionais que não seriam compatíveis com as suas aspirações ou com o seu desejo enquanto profissional, mas porque você tem medo de seguir aquele caminho e sofrer as consequências daquela decisão. E são consequências que só as mulheres pensam. Então, quando uma mulher, por exemplo, pensa sobre se colocar numa condição de promoção ou buscar uma vaga de trabalho mais compatível com as suas competências, ela vai pensar que ela vai precisar de se dedicar mais tempo ao trabalho e que naturalmente ela vai ter menos tempo para se dedicar à família e aos seus filhos. E ela tem medo de ser julgada pelos seus filhos e pelo seu companheiro. Companheiro não, eu não gosto de usar muito essa palavra, porque companheiro é quem acompanha. E se um par não é capaz de acompanhar a mulher nas suas aspirações
profissionais também, eu acho que ele não pode ser chamado de companheiro. Mas, enfim, as mulheres também têm medo de ser julgadas e se colocar mais enfaticamente numa reunião de trabalho ou diante de sua equipe, porque invariavelmente, em algum momento, ela vai ser julgada porque fez aquilo em sua condição de mulher. Ela vai ser julgada porque ela é mal amada, porque ela é mal comida ou porque ela está na TPM. Me perdoem a franqueza dessas palavras. E são preocupações ou são adjetivos que ninguém atribui a um homem quando ele é mais enfático em uma reunião de trabalho. Então, eu estou falando sobre preocupações que são exclusivas da mulher, preocupações que geram pesos muito importantes para que as mulheres carreguem e medos que fazem com que elas tomem decisões que não são compatíveis com aquilo que de fato elas gostariam. Então, eu estou te convidando para quebrar parte desses medos, para refletir a respeito desses medos e pensar em quanto que esses medos são de fato seus medos ou se são medos que alguém disse para você tê-los. Quando a gente está falando, por exemplo, sobre oratória, nos treinamentos que as pessoas procuram para perder o medo de falar em público, grande parte desse medo advém do medo de ser julgado. E muitos dos medos das mulheres, ou muitas das decisões que só as mulheres tomam no seu dia a dia, são tomadas porque elas têm medo do julgamento. Medo do julgamento da sua família, medo do julgamento dos seus amigos, medo do julgamento da sociedade. Então é sobre esses medos que eu quero que você pense. É sobre esses medos que são imputados em cada pergunta que às vezes a gente faz, claro que muitas vezes sem consciência. Quando você pergunta para uma mulher como você dá conta de ser mãe, de ser dona de casa, de ser esposa e de ser profissional. Quando você pergunta isso, você já imputa que ela precisa dar conta. E muito possivelmente essa mulher vai tomar decisões pensando em como ela vai enfrentar questões dessa natureza no seu convívio. Então, eu quero falar com você sobre esses medos. Que medos assolam a sua cabeça, as suas noites de sono? Que medos estão sobre suas costas e que são exclusivos seus, mulher? Eu quero te convidar para abrir mão desses medos, para romper o ciclo do medo. Eu sei que a gente tem medo de romper o ciclo do medo, porque a gente vai pagar por romper esse ciclo. De alguma forma, a gente vai pagar. Mas eu acho que a gente deve isso às próximas gerações. A gente deve isso a gente mesmo. Porque passado esse túnel do medo, dos preços que a gente vai precisar pagar para romper com todos esses medos, eu asseguro para vocês que há muita luz, que há muita tranquilidade e que há muito respeito a quem nós somos, aos nossos sonhos, aos nossos desejos enquanto seres humanos e enquanto mulheres. Então eu venho te convidar para romper os seus medos, para eliminar os julgamentos que você possa fazer a respeito de você mesma, eliminar julgamentos que talvez você também faça sobre outras mulheres. Você não precisa ter medo. Nós estamos aqui para romper esse ciclo com você. Beijo no seu coração e até o nosso próximo vídeo. Nossa Fala.